Olá, estamos em mais um podcast, mais um episódio. Hoje vou conversar com Vanderlei Oriani. Ele é diretor da Associação Comercial em Porto Velho e é também vice-presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Nós vamos abordar diversos temas. Os corredores comerciais ou setores comerciais em Porto Velho, como 7 de Setembro, Jatuarana, José Amador dos Reis e tantos outros. Obras de infraestrutura da Prefeitura Municipal, ações do Governo do Estado que podem melhorar e estão sendo ativadas para o melhoramento desses pontos. Vamos falar também de ações sociais, do agronegócio. Você que está investindo no comércio como investidor de imóveis, precisa ter um novo olhar. Nós estamos em um novo momento, não mais no ciclo do ouro, no ciclo da borracha ou ainda, no ciclo das usinas. Nós vamos falar tudo isso aqui. Então não perca o nosso episódio todo com Vanderlei Oriani. Olá, estamos com mais um episódio aqui no Pod Rondônia. A gente chega nesse hub de comunicação, a gente chega a 17 sites, chega a TV aberta, TV do Povo e também na internet tvdopovo.com.br. Nosso canal no YouTube e também nas redes sociais. Hoje recebo Vanderlei Oriani, ele que é diretor da Associação Comercial de Porto Velho e vice-presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. E nós vamos fazer um apanhado sobre o comércio local. Vamos pontuar também no estado de Rondônia algumas ações em que a CDL pode servir de exemplo, pode buscar também parceiros, a Associação Comercial de Porto Velho, o quanto melhorou o comércio de Porto Velho ou será que caiu? Então a gente vai fazer essa avaliação com ele que tem essa especialidade no comércio de Porto Velho há muitos anos, na CDL e também na Associação Comercial, está à frente de grandes promoções, de grandes eventos que a CDL e a Associação Comercial promoveram na capital e, claro, sempre buscando melhoria para o comércio local. A gente vai falar com ele. Vanderlei Oriani, seja muito bem-vindo aqui ao Pod Rondônia. Boa tarde, meu amigo. Aqui hoje, nós temos a oportunidade de falar para 16 meios de comunicação, você falou. São 17 sites e aí tem a TV aberta também, a TV do Povo, e chega também na internet. É um hub de comunicação. É um hub de comunicação. É o Grupo Amazon. Rondônia. Esse é o Pod Rondônia. Então, a gente fica muito feliz de estar participando aqui com vocês para debater realmente sobre o comércio e dizer o quanto melhorou, o que pode ser feito e as coisas que vão acontecer nesse ano de 2026. Eu já quero começar nessa mudança que houve, havia um clamor do comércio local da 7 de setembro. Já vou direto na 7 de setembro. Havia um clamor porque a questão do corredor dos ônibus, tinha ali uma dificuldade para estacionar em alguns pontos e o comércio local da 7 de setembro, Porto Velho, se sentiu prejudicado. Por outro lado, também a questão de segurança pública, falta de investimento, melhoria, na 7 de setembro e parece-me, ao dizer do comerciante e da região, que o cliente estava se afastando da 7 de setembro. O que a CDL e o que a Associação Comercial buscou ou buscaram juntos para melhorar, para revitalizar o comércio, se isso está acontecendo, se melhorou, se o que foi pontuado e solicitado foi efetivado, se ficou só no papel. Como que está a situação hoje da 7 de setembro, Vanderlei? Olha, a 7 de setembro, hoje, ela vive um outro momento. Nós passamos
praticamente 12 anos tentando tirar aqueles 600 metros ali, que era aquele corredor de ônibus, que não ligava a nada. Crucial para o cliente chegar e ter uma vaga. Exato. Você, quantas vezes passou ali aquele corredor de fora a fora, 600 metros, que você não poderia parar? E outras Senão a coisas. multa chega, né? Exato. Chegava, né? E Chegava. outras coisas. O que a gente sempre escutava das gestões anteriores. Olha, não tem como fazer porque o ônibus não pode, ele tem que ter esse espaço. Eu digo, mas olha só, nós já vamos debater o seguinte: em outras cidades grandes, o ônibus tem as baias, ele chega, sai, não precisa ficar um corredor monstro daquele. Até porque não liga a lugar nenhum aquele corredor. Então, aquilo ali trouxe um atraso muito grande para 7 de setembro. E aí, a nossa reivindicação das entidades, CDL, Associação e outras entidades parceiras, foram brigando, que é a maneira de dizer, cobrando, né? Sim. E aí veio essa nova gestão, e a nova gestão abraçou essa situação e disse, olha, vou resolver isso aí em 15 dias. Nós ficamos até descrente, vou ser sincero. Descrente mesmo, Descrente. né? 15 dias... Fazia 12 anos, o cara falou, vou resolver em 15 dias, aí todo mundo ficou descrente e, para nossa surpresa, em menos de 10 dias foi resolvido e o comércio criou-se uma nova imagem da 7 de setembro. Começou a voltar aquele povo que havia se afugentado da 7 de setembro. Aí, para nossa alegria, outra pequena ação foi feita ali ao lado do tudo aqui, na Ivan Capelli ali. Tinha ali um jardim, não sei se você chegou a ver ali. Sim, lembro do jardim. Tirou tudo aquilo ali, fez estacionamento oblíquo, melhorou ainda mais a vida da 7 de setembro. Então, a 7 de setembro hoje, ela vive um outro momento com essa gestão, ela vive realmente respirar. Ela veio respirar com essa nova gestão. Falta muito? Falta. Mas só essas pequenas ações, com a reforma muito linda da Jonatas Pedrosa, trouxe também benefícios, trouxe um aconchego para quem vem, às vezes passa ali, dá um tempinho ali na praça e vai fazer as suas compras. Tudo isso melhorou em menos de 6 meses. Tudo isso tem que parabenizar a gestão, né, do prefeito Léo Moraes, que realmente abraçou para que realmente a 7 de setembro começasse a voltar a ter vida. E isso está acontecendo. Olha, Vanderlei, a questão municipal, então, tem atendido a expectativa da 7 de setembro, ao que parece. Agora, governo do estado, segurança pública, está chegando? Tem policiais caminhando na calçada? Presença ou é só aquele fogo de palha final do ano, ali na chegada do Natal, e depois saem os policiais da calçada e não tem mais essa presença? Porque é importante, né, para o comércio ter a presença policial. Nós temos uma polícia boa no estado de Rondônia, porém precisa que o comando fale, olha, vamos trabalhar aqui, né? Faça essa destinação. Tem acontecido a presença da polícia na 7 de setembro e também nos outros setores. A gente está falando da 7, mas nós já vamos para Jatuarana, nós já vamos para Amador dos Reis, onde são polos, são centros comerciais que independem um do outro, sobrevivem sem o outro, né? É importante Porto Velho ter esses segmentos, esses setores do comércio que conseguem sobreviver independentes, né? A Jatuarana tem banco, tem instituição financeira, tem posto de combustível, tem mercado e todas as lojas. Sobrevive só com a população da Zona Sul e mais. Lá na Zona Leste, a Amador dos Reis também e outras. Aqui a 7 de setembro, como é que está a segurança pública para o comércio de Porto Velho? Olha, eu tenho uma boa avaliação na questão da segurança pública, ela tem feito o seu trabalho. Nós temos na capital, né, ela é diversas, ela tem diversos corredores comerciais. Como você citou aí, 7 de setembro, Carlos Gomes, Calama, José Amador dos Reis, nós temos Jatuarana, temos Geraldo Siqueira. Geraldo Siqueira. Temos a Pau Ferro, entendeu? União,
todos esses corredores comerciais, temos Guaporé, Mamoré, todos esses corredores comerciais têm a sua segurança, realmente tem feito um trabalho, a segurança pública tem feito um trabalho de manter, né, os olhos da população, que é o quê? É geralmente a patrulha fazendo aquela ronda. Isso é importante. Às vezes você fala assim, mas tem que ter um policial em pé ali. Nós queríamos que tivesse um em cada esquina, mas não é possível isso, até porque o número da nossa contingente de segurança ainda é pequeno, né? E muitas vezes é cobrado para que seja feito aí concurso, essas coisas, para que realmente aumente esse número de policiais. Então, eu vejo que hoje a segurança pública no estado de Rondônia, em especial na capital, ela tem dado resultado. Nós temos a capital que ainda não tem a invasão de facção, como nós estamos vendo em outros estados aí. Então, isso já é um grande feito para o nosso estado. A presença da polícia do estado de Rondônia e a força policial que a polícia do estado de Rondônia representa, nós sabemos que a logística para o crime aqui ela não é tão boa, né? Não é Morrado, não é favela, como acontece em outros estados. E a nossa polícia ela tem atuado quando o crime tenta se libertar, tenta sair da casinha, ela tem atuado coercitivamente, com muita força e tem combatido isso. A gente sabe que tem a criminalidade, né, pontuada, mas ele não se alastrou assim como você tem mencionado aqui. Agora, ainda voltando a falar da 7 de setembro e essa questão de uma sensação maior de segurança que você acaba de mencionar nos corredores comerciais, que são diversos em Porto Velho, né, tem alguns centros que são mais fortes, mas tem corredores diversos. Voltando a falar da 7, qual é a expectativa para 2026? O que tem de solicitação da CDL, da Associação Comercial, para a 7 ou para outros corredores ou para outros polos comerciais de Porto Velho e que já tem essa expectativa de recurso, de revestimento para revitalização, para o melhoramento do fluxo de clientes? Na verdade, o que a gente cobra dos nossos representantes, né, é que os corredores comerciais, sejam eles sempre mantido a limpeza, seja eles padronizado. Isso a gente tem cobrado, porque isso traz, né, a sensação de que as coisas estão bem. Isso é importante. O que acontece hoje? A 7 de setembro, nós temos uma questão que precisa ser revista. Há investidores ali que precisam entender que hoje as coisas mudaram. Não adianta que ele não vai conseguir alugar um prédio por 20 mil. Ele precisa cair no mundo real que hoje o prédio dele, estando habitado com um aluguel razoável, é muito melhor do que ele estar fechado lá 10, 20, 30 meses. Por quê? Você sabe que a partir desse momento ele começa a se deteriorar. Então, hoje, esses investidores, eles são vários deles, que precisam entender isso, para dar uma outra roupagem. Pegando uma pincelada aqui no que você está falando, Valerlei, domingo, eu e meu irmão demos um passeio pela cidade. Um tour. Um tour por Porto Velho e fotografamos diversos comércios com placas de alugue-se, né? Então tem muito comércio para alugar, talvez seja isso. O investidor, né? Ele está esperando um aluguel mais robusto e acaba ficando com o ponto fechado por muito tempo. Na Jatuarana mesmo tem diversos pontos fechados. Passamos neste domingo último por lá. Então é importante, talvez, esse pensamento, ajustar o pensamento para a realidade, né, agora, do momento, porque um comércio fechado, além de prejudicar todo o entorno, né, fica aquele ponto se depreciando, não é isso? Na verdade, as pessoas precisam entender que nós tivemos o ciclo do ouro, o ciclo da madeira, o ciclo da borracha e o ciclo das usinas. Isso acabou. Então, hoje,
nós temos que voltar à realidade e moldar o município e as coisas durante e o que está acontecendo. Nós precisamos trabalhar no que está acontecendo no momento. Não adianta que esses ciclos não vão voltar mais. Esses ciclos já foram embora. Então, por exemplo, quando o ciclo das usinas, você sabe bem disso, você acompanhou, você trabalhava, né, as questões de comunicação, sabe que você pegava de 10, você fazia 50. Isso acabou. Então, precisamos voltar à normalidade. O que é a normalidade? Olha, quanto é que vale isso aqui hoje? Olha, isso aqui só vale 5. Então, é por 5 que eu tenho que trabalhar. Não adianta eu querer 20, porque vai continuar ali parado e, como você bem disse, prejudicando ao entorno, porque dá aquela visão de que ali está abandonado. Verdade. Agora, nós falando de ciclo, Rondônia vive um excelente momento do agronegócio, né? Eu E ia aí, chegar. e aí não é somente um ciclo, né? Porque o ciclo do ouro, o da borracha, né? Das E das usinas. usinas, né? O da usina momentâneo porque se instalou e aí tem muita gente que trabalha, muitos profissionais lá, gera muita receita, mas aquele boom da construção, ele se encerrou, né? O do ouro, por conta de questões ambientais, vai Tá apertando, travando. porque senão ele estava rodando, né? O da borracha também, né? Hoje a China, né, produz muita borracha, né? China e outros países asiáticos produzem muita borracha também, muito látex e tal. Mas o agronegócio, ele chegou forte em Rondônia, chegou para ficar. O agronegócio repercute no comércio local de Porto Velho? Não tenha dúvida disso. O agronegócio, como você disse, chegou para ficar. E hoje Porto Velho é hoje um grande produtor de grão. Grande Hoje, produtor de grão, grãos. produtor de grão. Então, isso fomenta o comércio, ajuda. É nesse sentido que eu falo. Precisamos olhar com mais carinhos para essas questões. Não adianta você querer ganhar tudo num dia. Você precisa trabalhar para que tenha um longo prazo para você curtir o que você realmente pensa e acredita. Então, o agronegócio hoje é uma realidade, não só em Porto Velho, mas no estado de Rondônia. E outra, nós hoje temos que avaliar o seguinte: voltando à questão do agronegócio, nós podemos hoje aumentar a produção sem derrubar uma árvore. Basta Sim. investir em tecnologia. E olha, Vanderlei, a vantagem, pegando um gancho na sua fala, é que o agronegócio ele se perdura no tempo. Não dá para enriquecer da noite para o dia, mas o investidor, o empreendedor rural, ele faz conta, ele fecha contrato a curto, Né? médio E e longo longo prazo. prazo. Então, o comerciante de Porto Velho precisa entender que ele vai ganhar um pouco menos no percentual, mas vai ganhar no tempo e na segurança. Porque o latex deu picos, o garimpo deu picos, a usina deu pico também, e agora o agronegócio, ele é uma crescente, né? O E é café constante. é constante, o café a gente está produzindo muito, aí tem a qualidade para melhorar, né? A gente pode avançar na qualidade e ter um retorno maior para o produtor, né? O soja, o milho, né? Então tem muito para se fazer. E todos os implementos que vão para o campo, os inseticidas, fungicidas e tantos outros que são necessários para a produção tecnificada, a produção de escala, né? Então, se o comerciante e o investidor de imóveis entender, reduzir um pouco o valor, botar o prédio para rodar, vai implementar ainda mais e se somar com as ações públicas, não é isso? É isso. As pessoas precisam entender, é isso que eu me refiro. As pessoas precisam entender que o momento é outro, o momento é outro. Nós vivemos um outro momento e um momento que todo mundo tem que se abraçar para melhorar. Tem que se abraçar para melhorar. Não adianta eu querer explorar você, que você só vai ficar 20 dias. Você não vai ficar um longo prazo. Você só vai ficar 20 dias. E para mim não é interessante. Eu preciso que você continue ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, uma década.
ou mais. É isso que nós precisamos. Então, vários empreendedores precisam entender isso. E as pessoas, é como você disse, causa aquele impacto de abandono. Isso é feio. Porto Velho é uma cidade que a gestão tem trabalhado para deixar ela bonita. Hoje, se você olhar Porto Velho, o que era 10 anos atrás e Porto Velho, o que é hoje, mudou muito, entendeu? Porto Velho se transformou. Hoje nós temos Porto Velho, um dos maiores, né, investidores na questão de rede de supermercado. Você conta aí quantos supermercados grandes inaugurou em Porto Velho, E o entendeu? que eu acho bem interessante, pegando um gancho aqui, Vanderlei, é que tem o grande, se mantém o grande, se mantém crescendo e o pequeno também continua. Exato, é isso que eu ia dizer para você. O Olha que pequeno continua. maravilha, porque o pequeno continua, o médio continua e o grande. Nós temos aí redes grandes que veio de fora, que você sabe muito bem, entendeu? Mas os pequenos se mantêm. Por quê? Porque estão se adequando ao momento, estão se adequando à realidade que vive a nossa capital. Nós já tivemos aqui no passado, você se lembra, quando se falava em Porto Velho, Rondônia, aí aquele teu amigo lá do Nordeste, aquele amigo teu lá do Sul, rapaz, você é da capital do contra-cheque, né? Você é lá da capital do contra-cheque. Isso acabou. Acabou, Isso é verdade. acabou. Não tem mais Não esse tem, comentário. não tem mais esse comentário, entendeu? Por quê? Porque, como você diz, o agro chegou para ficar. E Rondônia abraçou isso com muito carinho, diversificando todo e qualquer tipo. Hoje, Rondônia voltou a produzir cacau, voltou a produzir algodão, voltou a produzir milho, soja, mandioca. Hoje nós somos referência em questão de macaxeira, que o pessoal fala, entendeu? Rondônia é referência. Então, hoje nós temos tudo isso focado no quê? Na agricultura familiar. Falando em agricultura familiar, outro dia, no outro podcast, a gente falava sobre a desvinculação da Secretaria de Agricultura, que antes ela cuidava das estradas vicinais, e isso saiu da pasta. Sim. Saiu da pasta, e aí a pasta investe mais agora na qualificação do homem do campo, em programas, realmente fazer o trabalho da agricultura, da porteira para dentro e da porteira para fora, a negociação, abertura de mercado, feiras de exposição, outros, tudo isso vem para somar. Então, se o comerciante entende que a gente está num momento agrícola, ainda que temos os órgãos públicos que fomentam a economia em data certa e tal, mas nós temos o agronegócio da agricultura familiar, o tempo todo, ele acontece o tempo todo, as feiras estão acontecendo o tempo todo, e isso tudo alavanca o comércio, né? Não, o comércio, por exemplo, muita gente não gosta, mas nós estamos vivendo um momento de quê? Carnaval. Carnaval vai trazer um movimento para o comércio, não é só de bebida. Muitas vezes as pessoas questionam, é bebida. Não, é de fantasia, é de roupa, é de tudo que você imaginar, entendeu? Olha, vende muita Alegoria, decoração. decoração. Então, as pessoas às vezes falam assim, não, o carnaval vai fomentar só bebida. Não é só bebida. Pode ter certeza disso. Você vai para o carnaval, você compra a sua alegoria, você está investindo em outras coisas que não é bebida. Então, tem que tirar essa questão de que, olha, carnaval é bebida. Não é bebida. O carnaval, hoje, você tem que colocar na mesa e dizer, olha, é cultura e é investimento e é fomento na economia. E assim, Porto Velho é cultural e tradição, né? A questão do carnaval, o arraial também, né? O Flor do Maracujá e os outros que tem nos bairros. Então, é cultural e é como você disse, a fantasia, a decoração, né? A iluminação, todos os segmentos aproveitam. O combustível, a pessoa precisa trazer, se locomover com essa barraca para cá, para lá, levar segurança. A polícia está atuando exemplarmente na avenida para manter a qualidade, a segurança ali para os foliões. Então, eu acho que isso
tem alavancado, ajudado o comércio. Agora eu quero falar um pouco de você, porque eu já fui direto na 7 de setembro e não falei do Vanderlei. Vanderlei tem formação e pós-graduação em diversas áreas públicas. E por que esse apego com o comércio privado? Qual que é essa ligação? Ou você atua nas duas frentes? Porque eu vi no seu currículo que tem muitas formações em área pública e tal. E você, há muitos anos que eu o conheço, é CDL e associação comercial. Qual que é esse balanço aí? Na verdade, quando eu, né, foquei nessas questões de entidade, aí você fala, olha, eu vou me preparar para questões públicas. Aí depois o tempo vai Vai passando. mencionando para mim, porque são tantos os cursos, as Não, na verdade, pós-graduações. a gente trabalha mais na questão de gestão pública, né? A gente fizemos MBA em gestão e outros cursos mais. Mas o que mais interessa nesse momento é o quê? É o foco em entidade. Você se apega a essas coisas. Você se apega por quê? Porque você pega e começa a ver que isso está dando resultado. Você se apega a isso. A realização de evento. Isso, para nós, é uma coisa que, como eu vou dizer para você, bicho, isso dá um prazer muito grande. Você chegar numa avenida, num domingão, e ver ali 50 mil pessoas fazendo compra. E Isso isso é muito gratificante. Então, isso traz para a gente. Aí você começa a focar mais institucionalmente, em entidade. Mas eu realmente, no início, me preparei para ser, ou você um ente público, como diz o outro, né? E aí, de repente, você se enganja na questão de entidade, e aí vai passando o tempo, vai passando. São praticamente 24 anos em entidade. O bacana é que esse conhecimento ele aproxima o poder público da entidade que representa as empresas privadas, né, e acaba fazendo esse elo, dá esse domínio, essa bagagem para melhor, né, se Dialogar. relacionar, dialogar e Isso. encontrar soluções, né? E você falou dos eventos, eu acho interessante, e eu ainda estava no SBT quando vim para Porto Velho em 2018 e a gente fazia aqueles domingão da CDL, né? Fizemos na José Amador dos Reis, fizemos na 7 de Jatuarama, setembro, na 7 de Jatuarana. setembro. E qual a previsão para 2026? Como é que está se articulando os grandes eventos? Não, nós já estamos trabalhando, né, para os eventos de final de ano. Você tem que trabalhar isso aí, por exemplo, encerrou o 2025, você já fecha o calendário e já abre o calendário para 2026 de novos eventos, de parcerias e tudo, porque você já tem que começar a montar esses projetos, porque você sabe muito bem que esses projetos, para tramitar, uns 6 meses. Então, aí você já começa. Nós já estamos, né, começa agora o mês que vem, já trabalhar o domingão de 2026. Ah, mas faz muito. Não, não está cedo, não. Por quê? Porque você vai apresentar esses projetos para diversos órgãos. E aí você tem que aguardar a resposta, e tudo isso requer tempo. Isso é o que nós estamos trabalhando. Nós temos parceiros importantes nessas realizações. Essas realizações, principalmente, você citou uma onde você trabalhou muito tempo, é um dos grandes parceiros nossos desde o início, e você participou dele. Entendeu? Verdade. Você participou dele. Então, a gente fica muito feliz, sabe por quê? Porque isso traz para a gente uma grande realização. Nós, hoje, estamos focados realmente. E outra coisa, as entidades buscam estar sempre acompanhando o que vem acontecendo na política, seja ela no município, ou no Estado, ou na Assembleia. Porque existem votações hoje que podem impactar o comércio. E a gente tem que estar antenado a essas coisas. Então, temos a nossa equipe que trabalha buscando essas informações para que possamos realmente acompanhar
todos os movimentos para que o empresário, seja ele grande ou pequeno ou médio, não seja pego de surpresa. Você mencionou a apresentação de projetos que demora para tramitação, para apresentação, vai, volta, ajusta, recebe um sim, recebe um não, a articulação toda. Eh, o que a CDL e a associação comercial, ela pode dar de exemplo ou buscar fora de exemplo aqui no estado? As associações comerciais do interior do estado têm esse elo de parceria, de troca de experiência, de incentivo mesmo nos projetos de cidades menores, porque nós estamos na capital, né? Então o fluxo é maior, né? Mais população, mais comércio, então os eventos são maiores, a gente espera que assim seja, e o que a CDL e a Associação Comercial têm feito de parcerias, de aprendizado, de troca de experiência com o interior? Olha, na verdade, as questões é tratado diretamente com as federações, porque cada instituição dessa tem a sua federação. Por exemplo, as associações têm a FACE. Quero mandar até um abraço à grande amiga tua lá, que hoje trabalha na prefeitura, né, a Kelly, que Kelly. hoje trabalha com o Aldo, que é a presidente da FACE hoje, nossa parceira. E na FCDL é o Darcy Ceruti, lá de Vilhena, que é o homem do SEBRAE. Então, essas pessoas que são realmente, que tratam o interior do Estado, entendeu? Que buscam dar toda a sustentabilidade às entidades do interior do Estado. Então, por exemplo, as informações que nós precisamos, busca da federação. A federação é a mãe de todas essas entidades. Então, isso para nós é muito importante, mas a troca de conhecimento através de congresso, tudo isso é feito todo mundo junto. Falamos de poder público municipal, poder público estadual, de parcerias, e agora o lojista. O lojista de Porto Velho, ele tem abraçado a causa, ele tem ao longo do tempo perdido fôlego, ou esse fôlego está revitalizado, está forte, está pujante para 2026 com a própria entidade, relacionamento entidade e lojista, como é que está? Olha, o lojista de Porto Velho nós temos que parabenizar, porque são pessoas aguerridas, nunca desiste, nunca. Todo momento procurando sempre inovar e através das entidades buscando força para que possa realmente estar realizando mais eventos e eles participando. Ou seja em palestra, seja de evento para vender mais, seja como preparar o seu colaborador para que ele possa atender melhor você quando estiver na loja dele. E tudo isso os empresários têm feito, têm investido na qualidade. Isso é importante, porque hoje Porto Velho mudou o atendimento através dessa preparação que o empresário colocou na cabeça que precisa investir na mão de obra dele. Ele precisa investir. Para ele ter resultado, ele precisa investir. Ah, mas eu vou gastar um dinheiro preparando esse funcionário, amanhã ele vai embora. Prepara outro, não tem problema. Prepara outro. Você tem que estar sempre preparando alguém e torcendo para que ele cresça também. É isso que nós temos que torcer. O empresário hoje ele tem essa visão. Demorou? Demorou, mas hoje ele tem. Na hora de contratar também, escolher o melhor que já foi preparado por outro, né? É uma troca. Exato, é uma É uma troca. troca. É uma troca. Você falou a verdade. Você preparou um que eu vou contratar, e eu preparei um que você vai E contratar. as pessoas merecem isso, fazer esse ciclo, não ficar estagnado em uma só empresa, né? A vida toda, nascer e morrer ali numa empresa. Mas a pessoa busca algo novo, né? Para o intelecto, para suas realizações pessoais, para o financeiro. Então ela vai se movimentando no mercado de trabalho. Mas a empresa, quando vai contratar, tem a opção de olhar para o currículo e falar assim: não, eu já treinei dois, deixa eu pegar um que já está capacitado por uma outra empresa. Vai fazendo essa troca, esse giro. É o giro, não é verdade? Então não adianta, as pessoas têm que entender, e entenderam isso. Hoje o empresário entendeu isso. Você pode conversar com qualquer empresário hoje, ele entendeu que precisa preparar. Não adianta, ele não vai manter aquele funcionário a vida inteira ali com ele.
É que nem você falou, amanhã aparece uma proposta melhor, ele vai buscar novos horizontes. Mas eu, quando for contratar, eu vou olhar e falar, não, isso aqui foi preparado pela empresa X, também vou dar oportunidade para ele. Então, isso está acontecendo. E isso é importante, porque qualifica o trabalho e o empresário tende a crescer. Já falamos um pouco, Vanderlei, sobre a administração municipal que vem fazendo essa questão de limpeza, urbanização, né, um cuidado com a cidade para que todos esses corredores comerciais e os polos comerciais possam ter a mesma imagem. Mencionamos também governo do estado, questão de segurança e há 10 anos atrás Porto Velho, que era diferente. Quando eu cheguei em Porto Velho em 2018, viadutos inacabados, né? Asfalto não se tinha mais panelas do que propriamente asfalto, era uma dificuldade terrível. E vem melhorando. Agora, o que se tem colocado, apresentado para o comércio como projetos estruturantes para Porto Velho de determinadas regiões que vão melhorar o comércio, a visibilidade do comércio, ou se não foi apresentado, o que seria o ideal para cada região, né, a título de, ou seja, praça, ou seja, pavimentação, ou seja, uma reestruturação, o que seria o ideal para cada segmento, para que essa bancada federal que está nos assistindo possa ter olhar para Porto Velho, olhar para a CDL, olhar para a associação comercial como agentes, né, promovedores do melhor para todos nós, né? Então, o que o Vanderlei, a CDL, a associação comercial poderia pontuar para esses corredores como obras estruturantes para Porto Velho? Olha, uma das obras que realmente Porto Velho precisa, e você é conhecedor disso, nós precisamos de saneamento. Saneamento básico. Porto Velho precisa. Porto Velho está anos-luz de saneamento básico. É uma coisa que... Anos-luz atrasado. Atrás. Porque senão... Não. Atrás. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu vejo primordial, seja para o governo do estado, seja para o gestor municipal e seja para a bancada federal e para o Senado. Tem que olhar para isso. Nós precisamos dar uma outra, né, vitrine nessas questões. Nós não podemos estar aí com, acho que 4 ou 5%, se não me falha a memória. Não chega a 5%. Não chega a 5%. Isso tem que sair. Isso é muito feio para a nossa capital, que quer ser, como diz o nosso gestor, nosso prefeito Léo Moraes, a princesinha do Norte. Precisa muito, precisa ralar muito para ser a princesinha do Norte. Então, está fazendo um trabalho excelente? Tá. Nós podemos ver hoje uma diferença muito grande na questão, mandar um abraço até para o Iremar, né, que é o da Centran, tem feito um excelente trabalho sinalizando Porto Velho. Pode ver que Porto Velho está sendo sinalizado. Então, tem avançado. Tem avançado muito. Então, essas coisas é perceptível, não adianta. E nós temos que parabenizar. Se tivesse ruim, nós íamos criticar, entendeu? Porque a entidade também tem que cobrar melhorias. E nós estamos cobrando. Estamos cobrando para que o gestor, seja ele municipal ou estadual, faça o seu papel. Nós temos outros gargalos, mas que está sendo resolvido, e eu acredito muito que vai ser resolvido, que é a questão do hospital municipal. Eu fiquei muito feliz que eu vi uma matéria agora que parece que a prefeitura adquiriu um hospital, que é o Hospital das Clínicas, para... A conversa já que adquiriu, já saiu, né? Exato, vamos ver. Eu estou falando... Rodando, né? Quero ver rodando. Que a gente viu na imprensa, né? Que a gente viu na imprensa. E aí, isso traz também mais dignidade ao nosso porto-velhense. Olha, Vanderlei, agora eu quero uma comparação sua, que você que está no meio, no trânsito dessa comunicação toda, fazer uma análise dessa bancada federal. A bancada federal, vamos pegar aí 2 mandatos para trás, 3 mandatos para trás. Nós temos avançado com relação aos nossos representantes, os nossos
8 deputados federais, os nossos 3 senadores. Rondônia tem avançado da perspectiva de representação de Rondônia no cenário nacional? A gente tem se colocado melhor com essa bancada atual ou a gente tem um déficit? Qual é a sua visão com relação à bancada federal atual com relação a anteriores? Você está me perguntando sobre produtividade, né? Produtividade, se a Isso. gente tem aparecido melhor no Tá. cenário nacional, Olha, né? Porque Rondônia, por si só, é pujante. Independente da política, por si só ela é pujante. isso. Mas as coisas se integram. E essa integração do poder público, né? A bancada federal, os senadores e deputados federais, tem melhorado a perspectiva de Rondônia no cenário nacional, tem alocado recurso, tem produzido melhor para Rondônia, ou está no banho-maria ali, no morno? Olha, na verdade, eu vou falar a minha opinião com relação a isso. Você perguntou aí 2 bancadas anteriores, né? 2. Sim, Então, eu vou dizer para você, eu acredito que nós estamos pendentes. Nós tivemos bancadas anteriores com mais resultado, com mais proatividade. Não estou aqui dizendo que a bancada não está trabalhando, mas com relação à sua pergunta, nós estamos com déficit, seja no Senado e seja na bancada federal. Hoje, eu não tenho dúvida disso. Nós já tivemos representatividade com mais eficiência e com mais voz no parlamento. Hoje, nós estamos órfãos disso. Hoje, nós estamos órfãos. Se você pegar hoje a bancada, você vai pegar 2 ou 3 que têm voz. verdade. A pergunta foi justamente por isso, porque a gente percebia que Rondônia era sempre mencionada no cenário nacional anteriormente e com proatividade, com resultado, com voz no Parlamento Federal, né, ali no Congresso Nacional, seja Câmara, seja Senado ou nos dois. Agora nós estamos, parece que estagnados. Na Parece que deu uma verdade, na caída. verdade, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que Rondônia, é, eu sempre falo, quer coisa ruim, olhou para Rondônia e disse, manda para lá. Essa questão da 364. A nossa bancada deixou isso acontecer. Como? E tentaram pegar uma carona agora. As ProSoja, as entidades fizeram uma ação e aí tentaram pegar uma carona dizendo, olha, nós que fizemos, foi a maior vergonha. Então, é nesse sentido que eu falo. Isso está tramitando lá desde 2017. Ah, mas eu não era deputado. Mas quando você foi eleito e assumiu, procura saber o que vai acontecer. Está se debatendo um projeto de concessão para 364. Aí, quando tudo acontece, é que nem você falou. Aí eu venho e digo, olha, eu briguei por isso, por isso e por isso. Mas teria que ter feito isso antes. O debate foi antes. O debate sobre essa concessão foi antes. Por que só agora? Eu, quando começou esse debate, eu fui uma voz que não concordava com o que estava proposto nesse leilão. Porque o que me chamou a atenção? Uma única empresa se qualificou para vencer o leilão. E lá não tinha nem o debate social de tarifa para desconto. Onde já se viu isso? Realmente O Brasil, será que só tem esse grupo para disputar uma concessão? Só tem esse grupo? É uma coisa que, quando me falaram, à época, eu fui à rádio, TV e questionei isso. Eu disse, olha, alguma coisa não está correta e nós vamos pagar caro por isso. A prova está aí hoje. A cada 100 quilômetros nós estamos pagando R$ 21. Quanto que a nível de Brasil não chega a 10. Verdade. Nós estamos com um preço absurdo, a entrega ainda limitada ou quase nada. Qual né? entrega? Me fala qual entrega. A entrega, na verdade, foram os pontos de cobrança, né? Só
as praças de pedágio. As praças de pedágio. Só. Essa foi a entrega. E outra, a empresa, o que se consta lá, que ela não tem compromisso de investir no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Ela vai começar do quinto, sexto, sétimo, oitavo, e se investir. E você já está pagando no primeiro ano. Eu nunca vi você pagar para andar numa BR que nem tapa-buraco está sendo feito. Que hoje mesmo aconteceu um acidente, acho que entre Pimenta e Cacoal, teve 2 ou 3 pessoas foram a óbito da própria empresa. Da própria empresa. Lamentável. É lamentável, ninguém quer que isso aconteça. Mas, quando começou a se debater isso, nós tínhamos 3 lotes para fazer os 700 quilômetros em 2017. Foi se debatido muito isso. Seria daqui até Jaru, uma empresa, de Jaru até Cacoal, uma outra empresa, de Cacoal até Vilhena, outra empresa. Estou citando como exemplo. Seriam 3 lotes. Só que aí deu deserto. Ninguém se interessou. Por quê? Porque as empresas tinham que investir. Primeiro você faz, depois você cobra. Aí ninguém se interessou. Aí em 2019 aparece Midas, Tarcísio de Freitas, e altera isso. Tarcísio foi o grande mentor da alteração desse projeto. As pessoas às vezes ficam chateadas quando você fala que foi o Tarcísio. Eles não gostam que menciona o Tarcísio. Mas ele foi o grande mentor em 2019 que mudou toda essa história. Toda essa história. Trazendo um novo modelo, trazendo para 100 e poucos quilômetros e mais 300 de acostamento. Aí vem a grande sacada. Todo esse investimento com dinheiro do BNDES. Quando que no passado era das empresas. Agora é do Banco BNDES. Então, por exemplo, nós estamos pagando hoje e a empresa já começa a cobrar. Então, por exemplo, se você tem uma carreta, ela faz aí 4 viagens, 5 viagens, ida e volta de Porto Velho a Vilhena. Você vai ter aí no mês praticamente 8 mil de pedágio. 8 mil de pedágio. Aí você fala isso aí em 30 dias, né? Em 30 dias. Aí você pega, joga por 12 e vê quanto é que vai dar, que você vai tirar do teu lucro para colocar na mão da empresa. Fora isso, a 364 é o quê? É o coração do Amazonas, do Baixo Amazonas, do Acre e de Boa Vista. O impacto vai estar na prateleira de supermercado, não tenha dúvida disso. Ah, mas vai estar, vai ter aumento, porque a partir do momento que a transportadora receber esse boleto lá, ela vai repassar para alguém. Vai repassar, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, entendeu? Então, tudo isso, às vezes eu falo, faltou a união da bancada de Rondônia, da bancada do Amazonas e da bancada do Acre para debater esse assunto, porque o impacto é em todos esses estados. Porque o que vai para o Acre tem que passar por aqui. O que vai para o Amazonas tem que passar por aqui. Então, tudo isso gera o quê? Gera mais custo. E as pessoas, às vezes, não se atentaram para isso. Deixou isso acontecer. E agora, o que eu defendo é a bancada se unirem e tentar baixar esse preço. Cancelar é muito difícil. Se o valor chegar, ao menos aí na esfera nacional, né, no que rola nacional, já melhora um pouco, porque eu acho que saindo da iniciativa pública, a administração,
da rodovia, ela acaba que vai ter que ter um zelo, vai ter Sim, que ter um zelo, ela vai né? ter que ter uma melhora, Vai ter que ter não uma tenha melhora, dúvida. né? A questão do ponto de apoio ao condutor, quem está rodando. Então, algumas coisas vão melhorando. Agora, não dá para pagar o que estamos pagando, né? Que aí nós não temos bancada com representatividade, nem em Rondônia, nem no Acre, nem no Amazonas, porque se tivesse, estariam unidos e resolvendo. Agora, uma outra questão. Quero falar sobre o governo do estado de Rondônia, eleição chegando, né? E a gente não pode deixar você passar por aqui e mencionar esses assuntos, por quê? Porque o seu contato é direto com o comerciante, é com quem está na ponta, com quem está ouvindo o cidadão. E Porto Velho? Porto Velho terá o novo governador do estado? A balança está se movimentando para o interior do estado? Como é que você está vendo a questão de uma possível candidatura? Se mantém na capital do estado o novo governador, ou a gente pode ter um governador do interior do estado? Como é que está se movimentando os nomes para o governo do estado e de onde deve ser aí os principais nomes, quais as cidades que trazem? Olha, nós temos hoje se movimentando, né, como você disse, com pré-candidatura, Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho. Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná e Porto Velho. Cacoal, Adailton Fúria, Vilhena, Flori, Ji-Paraná, Rogério, senador ou, Marcos Rogério. isso é, ele até agora não disse que é candidato, mas os Vem as intelectuais. movimentações, Isso, né? as Vem as movimentações. articulações. E essa semana disse que é candidato Hildon Chaves. Ele anunciou aí na Avenida Pinheiro Machado que é pré-candidato ao governo. Hildon Chaves. Hildon Chaves. Então temos aí quatro cidades com E possíveis. não, e ainda falta o vice-governador, que também é pré-candidato, Sérgio São Gonçalves. 5 nomes que hoje se intitulam candidato ao governo de Rondônia. São esses nomes. Pode aparecer outro? Pode, mas o que a gente escuta são esses. Tá, agora você já me disse os nomes que estão pontuando, se articulando, se manifestando. Eu quero saber o comércio. O que o comércio, a associação comercial, mas não a entidade, a associação comercial e não a entidade CDL. O que o comerciante, o comércio está falando? O comércio aguarda com muita ansiedade um novo representante a partir de 2027 que não venha fazer perseguição, porque nós vamos parabenizar a gestão Marcos Rocha, que é uma gestão que tenha a Cefim, Luiz Fernando e Franco Ono parceiros dos empresários, seja de Extrema a Vilhena. Essa equipe sempre foi parceira e tem um dos grandes parceiros também que busca as informações, chama para sentar à mesa, que é o técnico Antônio Carlos. Então, essa equipe do Marco Rocha está de parabéns, sempre tratou direto com as entidades. As entidades sempre estiveram à mesa para debater todo e qualquer tipo de assunto, seja ele para benefício do empresário ou benefício do governo, mas está à mesa para debater. Então, isso é importante. Doutor Luiz Fernando, ele vem desde o governo anterior, né? Sim, Franco Ono. Ele é um homem muito íntegro e conhecedor do que faz, e Sim. isso facilita muito sentar à mesa e discutir as propostas. Olha, né? nós estamos agora com a criação do Refaz. Eu falo Refaz, tem um outro nome, mas eu falo Refaz, da Sedan. Você que tem uma multa lá na Sedan sobre desmatamento, sobre isso você levou uma multa, agora você tem a oportunidade de negociar para sair do vermelho. Refaz do governo do estado, a mesma coisa. Então, tudo isso é trabalhado por quê? Por essas cabeças pensantes que o governo tem hoje na Cefim. Para quê? Para trazer mais recursos para os cofres do estado.
porque hoje todo mundo quer sair do vermelho. E uma multa ambiental deixa você lá Ns e Ns. Então, agora, a oportunidade de fazer a sua negociação e sair do vermelho. Olha que interessante essa questão dessa negociação com o governo com relação às multas ambientais e liberar a propriedade, né? Sim, Liberar a sair do propriedade para vermelho. produzir, sair do vermelho, e aí isso chega no comércio. Chega no comércio, a Com roda certeza, gira. a roda gira. Eu sempre digo para você, tudo isso é em benefício do quê? De trabalhar e discutir e debater com o setor produtivo para chegar no comércio, seja ele no grande, no pequeno, no médio, vai chegar esse dinheiro. Extremamente interessante essa questão de tributação, né? Sentar à mesa de negociação, né? Muito. Lembrando, Sim, o próprio prefeito Léo lançou agora também o refis do município para quem tem tributos atrasados para negociar, tirando juros e multa, parcelando, para que possa realmente também fazer todo aquele trabalho que você, às vezes, por um momento difícil, atrasou aí 2, 3, 4, 5 anos, você pode estar atualizando agora com isenção de juros e multa e parcelando aí. olha que extremamente interessante esse bate-papo que a gente pontuou diversos pontos, né? Desde política, tributação, o agronegócio, pincelamos um pouco do que já foram os grandes picos, né? Da economia do estado, passando por Porto Velho, desde o ciclo da borracha, o ciclo do garimpo, das usinas, e agora o agronegócio extremamente forte, seja ele na pequena propriedade, agricultura familiar, seja o médio e o grande, a agricultura tecnificada, de precisão. Nós batemos um papo com Vanderlei Oriani e eu quero deixar aberto para você falar aquilo que eu não perguntei ainda, aquilo que eu não pontuei. Fique à vontade para fazer um apanhado. Eu sei que você tem muita coisa para trazer para a gente. Olha, na verdade, o que a gente, né, eu fico muito feliz de estar aqui com você aqui, batendo esse papo, né, revendo novamente, porque nós nos Verdade, vimos em 2018 na campanha, né, da verdade. CDL. Então, a gente fica muito feliz. Por quê? Porque Porto Velho, o estado de Rondônia, Porto Velho principalmente, nós estamos vivendo um momento, você disse que fez um tour pela nossa capital. E se você olhar e observar, Porto Velho tem se verticalizado. Porto Velho está se verticalizando. O que eu defendo? Porto Velho está se verticalizando. Eu não vou deixar passar, não. Pontua para nós o que é esse verticalizando, para que todos possamos entender. Porto Velho, se você pegar aqui, você vai sair aqui, você vai ver vários prédios. Vários prédios. Vários prédios. Entendeu? Isso é importante. Sabe por quê? É o povo voltando ao centro antigo de Porto Velho. Se você chegar aqui na Dom Pedro II, você vai ver prédio, na Carlos Gomes você vai ver prédio, tudo isso em obra. Por quê? Porque aquele ali vai voltar a ser habitado e as pessoas começam a voltar. Pessoas que saíram, às vezes, foram para os bairros, começam a voltar para o centro de Porto Velho novamente. O que eu defendo? Defendo que o centro de Porto Velho, o Porto Velho é onde começou, como diz o outro, que é aqui a Faquar, ela se verticalize para que traga gente. Um prédio, ele habita quantas famílias e vai fomentar a economia ao entorno. Então, isso é importante. E Porto Velho tem feito isso. Porto Velho hoje, rapaz, você fica besta. Se você sobrevoar aí, você vai ver o tanto de torre que tem, de prédio. Verdade. Agora eu quero pegar um gancho aqui nessa tua fala, né? Falando da questão social agora. Quando eu vinha para o pod aqui, para a gente fazer a gravação, eu passei no centro ali da cidade, no entorno onde acontece a feira aos finais de semana. E a gente tem um grande problema social ali. Você, Vanderlei, enquanto diretor da Associação Comercial e vice-presidente da CDL, levantar uma campanha
talvez com a própria entidade mesmo, do ponto de vista de entidade, para melhorar as condições daquelas pessoas que estão em situação de rua ali, Vulnerabilidade. vulnerabilidade social. Eu passei ali agora pessoas com pouca roupa ou quase sem nenhuma, dormindo no chão, no piso. Então, assim, um estado tão rico, tão pujante, a gente falando de grandes negócios, né? De soja, de milho, né? Exportando para o mundo, alimentando o mundo. E pessoas aqui, Carne, carne, se a gente for gado. falar Gado, de nós tudo temos que a aí gente quantas tem, cabeças para cada cidadão? e as pessoas aqui no centro da cidade, de frente a órgãos públicos, né, numa miserabilidade. Então, assim, enquanto entidade, eu acho que se não envolvermos Ministério Público, Tribunal de Justiça, governo do Estado, Assembleia, Prefeitura, Câmara, fazer um trabalho. Eu tenho certeza que tem profissionais habilitados, capacitados para enfrentar aquilo ali e melhorar as condições dessas pessoas que estão em situação de rua de Porto Velho. Por quê? Porque não são inúmeros ainda. São muitos, mas ainda são contáveis, né? Então a gente precisa fazer uma atuação forte nisso. Não podemos deixar que uma capital tão forte, com usinas, né? Grandes grupos fomentando a economia, ganhando dinheiro no Estado, e não façam um trabalho verdadeiro. Eu acho que você é uma pessoa de tanto conhecimento, de tanto relacionamento, que pode puxar uma campanha dessa, junto com outras frentes, para a gente ver melhorias naquilo ali, naquela realidade. Você tocou num ponto importante. Essas questões hoje realmente preocupam. Se você for ver hoje essas pessoas em situações degradantes, né, de vulnerabilidade, olha, é uma coisa que a prefeitura tem uma secretaria, acho que é a CEMASP, se não me falha a memória, e Tem sim a o governo do secretaria. estado tem as CEAS, Tem tem, também. e E eles tem têm a atuado. Conepod, né? Conepod, se não me falha a memória, Essa eu não me recordo, entendeu? Então, certo. essas entidades, elas precisam atuar com mais Com mais firmeza. frequência, Eu acho com que mais precisa frequência, envolver. para que realmente Porto Velho é uma cidade. Nosso estado ainda é uma criança, 44 anos, não pode estar realmente deixando esse número aumentar. Nós precisamos fazer um trabalho em cima ali. Agora, é um trabalho contínuo, árduo, né? Ele é dioturnamente, não se cessa, não chega final de semana e tem folga. Quem trabalha nessa frente, né, assim como o Não, isso conselho aí é tutelar, 24 horas. conselheiros tutelares, eles não têm folga, não têm paz, porque é problema o tempo todo, né? Então, eles não. 24 horas todos os dias. E quem trabalha nessas frentes também, dessas entidades sociais, eles também não têm folga. E assim, precisa trabalhar muito mais. Ainda que precisa melhorar a remuneração, precisa investir nos profissionais, estrutura física, agora isso precisa chegar ali na ponta. A gente não pode estar falando aqui de uma economia pujante e sair daqui, passar no centro da cidade, ver uma situação lastimável daquela ali. E eu, enquanto cidadão, pessoa física, eu não consigo fazer muito ou quase nada. Agora, enquanto entidades, unir, aí dá certo. Não tenha dúvida disso, que as entidades realmente se preocupam com isso e têm feito um trabalho de cobrança das pessoas responsáveis para que possa também dar um jeito nisso. Nós precisamos ter uma casa de acolhimento para essas pessoas, nós precisamos tratar essas pessoas, porque essas pessoas, elas precisam ser tratadas, entendeu? Verdade. Agora, Essas pessoas têm que ter um local adequado para tomar o seu banho, fazer a sua higiene. Então, tudo isso, o poder público tem que estar presente também. tem que estar presente e, assim, não pode, como eu já mencionei, não dá para ter pausa. É um assunto, ele é recorrente, ele é insistente, ele é presente, ele deixa feio o centro comercial, né? E quando a gente fala de entidades do comércio, representatividade do comércio, a gente pensa que esse lado não pode ficar
obscuro, não pode ficar escondido. Então eu espero aqui que num próximo papo traga aqui para a gente, fala, Isaías, fui lá com aquele chamamento seu, com a CDL, com a Associação Comercial, fomos os parceiros, ampliamos o que já estava sendo feito, porque alguma coisa está sendo feita, a gente sabe que está sendo feito, mas a gente precisa pegar aquilo ali com as duas mãos. Né? Não dá para deixar seres humanos, nossos irmãos aí, numa condição daquela. Degradante, não tem condições de ficar. É um apelo aqui do Pod Rondônia para um representante de entidades fortes, que tem poder de negociação, que sabe negociar, que está há 25 anos nessa causa de entidades, né, nessa busca. Então, acho que é um apelo social. Beleza? Fique à vontade para cumprimentar aí. Nós temos telespectadores, porque a gente está na TV do Povo, nós temos internautas no mundo inteiro com o povo de Rondônia, que vão para outros países buscar vida, realizar o sonho, nos assiste de lá, né? A TV do Povo chega também no site. A gente tem um hub de comunicação, que é um núcleo, né? Que é a Amazon, tem 17 sites, tem todas as plataformas de redes sociais, o canal no YouTube, então fica à vontade para falar com esse povo. Rapaz, agora você falou, hein? Estamos no mundo inteiro. No mundo inteiro, a gente chega, pontua, Isaías. Isso é muito importante. Lembrando, Isaías, que o nosso bate-papo aqui foi um bate-papo muito importante. Falamos sobre vários assuntos que a sociedade rondoniense precisa realmente estar antenada. E eu faço aqui um apelo à nossa bancada, que ela esteja atenta ao que realmente acontece no estado de Rondônia, seja federal, seja o Senado. Nós temos aí mais um outro debate, que nós nem falamos aqui, que é a Calha do Madeira, a privatização da Calha do Madeira. A nossa bancada tem que estar acompanhando isso. Precisa ser feita audiências públicas, porque nós temos ribeirinho. O que vai acontecer com esse povo? Daqui a pouco um está querendo cobrar pedágio desse povo para colocar aí o barquinho na água. A canoazinha na água, né? Então, isso precisa ser acompanhado de perto. Eu conclamo a nossa bancada que faça realmente o trabalho e o dever de casa. Olha, nós conversamos aqui com Vanderlei Oriani, batemos um papo sobre diversos temas, Associação Comercial em pauta, CDL em pauta, grandes eventos estão por vir, um melhoramento, né? Já um novo olhar para 7 de setembro, tão importante, a avenida que marcou o início, né? A abertura de Porto Velho, né? Então, tão importante, e a gente falou bastante disso aqui. Nós chegamos ao final e no próximo episódio a gente traz muito mais para você. Obrigado, Vanderlei. Agradeço, Isaías, agradecer o Max, que nos deu essa oportunidade de falar ao povo de Rondônia. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.